Então vamos dar início agora ao estudo dos modelos teóricos da criminologia. Tá? O que são modelos teóricos em criminologia? São agrupamentos de enfoques ou teorias que tentam explicar a etiologia, ou seja, as causas, as raízes do comportamento criminal. Voltando mais uma vez para o nosso Porto Seguro, uma obra tradicional, a obra de Antônio Garcia Pablo de Molina, nós seguiremos a sistematização apresentada na obra dele, tá? Que divide esse pensamento criminológico em quatro grandes modelos. Tá? O nosso edital do nosso concurso trouxe assim: item 3, modelos teóricos da criminologia, e 3.1, teorias sociológicas. Isso sugere, tá? É um indício de que o nosso examinador ele quer dar ênfase às teorias sociológicas, porque ele não constou expressamente as teorias biológicas e as teorias psicológicas. Mas que a gente possa entender de uma forma sistemática esse modelo, eu preciso aqui trazer para vocês, ainda que rapidamente, tá? Esses outros modelos e essa sistematização apresentada por Molina dos que se chamam os grandes modelos teóricos em criminologia. Molina sistematiza os modelos ou enfoques teóricos em criminologia em quatro, tá? Em quatro grandes grupos: criminologia clássica ou neoclássica, criminologia positivista, modelo da reação social e modelo dinâmico. A criminologia clássica ou neoclássica tem como ponto de partida o livre-arbítrio, ou seja, o crime é resultado de uma decisão racional e livre, uma decisão racional e consciente do indivíduo baseada em critérios de utilidade e oportunidade. Tá? Ela apresenta teorias situacionais. Molina utiliza essa expressão, teorias situacionais, para explicar que a criminologia clássica e neoclássica ela não se preocupou em analisar as raízes profundas que motivam o comportamento criminoso. Para essas teorias, o infrator motivado já existe independentemente de qualquer outra explicação. Essa necessidade de satisfazer as necessidades egoísticas, os seus impulsos, os seus instintos, para se beneficiar o máximo possível, ainda que se tenha que praticar o mal, um crime, não é? E prejudicar outra pessoa, isso é da própria natureza humana. Então, como a criminologia clássica e neoclássica parte da existência de um infrator que já é motivado. Molina fala que são teorias situacionais exatamente porque essas teorias, esse modelo, ele não investiga as causas profundas que motivam esse infrator a satisfazer essas necessidades egoísticas, ainda que tenha que praticar um crime para satisfazer, tá? Ainda que tenha que praticar um crime para ser beneficiado, tá? São teorias, a gente vai ver mais profundamente, que analisam o o processo de escolha, as condições que levam o indivíduo, o infrator que já está motivado a se beneficiar, a praticar o crime naquele momento. Por isso, Morina fala em teorias situacionais. Tá? E como característica principal da criminologia clássica ou neoclássica, ela recusa o determinismo, seja biológico, seja psicológico ou social. Ela rejeita que o comportamento humano seja regido por fatores biológicos ou sociais externos, ou seja, não, o ser humano é dotado de livre-arbítrio e a escolha pelo crime é sempre uma opção racional e consciente de cada indivíduo. O indivíduo tem o livre-arbítrio e escolhe fazer o bem ou o mal. Não há nenhuma circunstância externa que leve, que determine ele a praticar aquele comportamento delituoso. Já a criminologia positivista rompeu com esse paradigma do livre-arbítrio da escola clássica e defende exatamente a existência de fatores determinantes, seja de natureza biológica, psicológica ou social, que levam automaticamente ou mecanicamente o indivíduo a praticar um crime. Então, rejeita o paradigma do livre-arbítrio e tenta entender as causas do delito com base nesta ordem de fatores. Atualmente, tá, esse modelo positivista tende a ser menos monocausal, ou seja, não atribui a uma única causa.
Tenta explicar o comportamento criminoso a partir da influência de diversas causas, apesar de geralmente em cada teoria haver a preponderância de um fator, seja de natureza biológica, psicológica ou social, e elas acabam sendo divididas de acordo com essa preponderância. Tá? E é importante registrar ainda que a escola positivista adota esse paradigma etiológico, ou seja, busca entender as causas profundas do comportamento criminoso, que motiva um infrator, não é, um indivíduo, a praticar um crime. O modelo da reação social substitui essas teorias tradicionais da criminalidade pelas teorias da criminalização. E o que significa isso? Significa que ela não quer entender esse modelo de reação social, o que é que faz que um indivíduo, não é, pratique um crime, as raízes profundas do comportamento criminoso. Ela foca no processo de criminalização, como as agências de controle formal, polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, etiquet, etiquetam, marcam, rotulam aquele indivíduo como criminoso. E os processos de escolha do legislador, por que determinada conduta é crime e por que determinada conduta não é crime, porque as agências de controle formal têm um privilégio, agem de forma seletiva e discriminatória somente contra aquele grupo de indivíduos, somente contra aquele grupo social específico, e não foca em outros crimes, em outras pessoas. Então, esse modelo da reação social, em vez de analisar as causas em vez de analisar esse paradigma etiológico, as causas do crime, passa a analisar o processo de criminalização, inclusive de uma forma crítica. Ela sai da pergunta por que se delinque e passa a tentar responder a pergunta como se criminaliza, por que se criminaliza. Já, por fim, os modelos dinâmicos têm um enfoque dinâmico que explica o delito a partir dos estudos das trajetórias criminais e o curso de vida do infrator, tá? Ela utiliza métodos longitudinais. E o que é isso? É o estudo de padrões de conduta do indivíduo ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua trajetória. Ela prefere descrever dinamicamente a influência de vários fatores sobre o comportamento, né, daquele indivíduo, sobre o comportamento delitivo, de acordo com cada etapa de sua vida, e estudar as variáveis que interagem com o indivíduo, né, dentro dessa carreira criminal durante esse período de tempo, durante cada etapa da vida desse indivíduo. Por isso que se fala em métodos longitudinais, até a palavra longe, né? Aquela que vai longe, que vai desde o início até o final, entendendo a interação de vários fatores criminais, criminógenos, levando em consideração cada etapa da vida do indivíduo, antes de ser preso, depois de ser preso, durante a infância, durante a adolescência, depois de ter filhos, depois de que casou, enfim, as várias etapas do indivíduo são analisadas nesse modelo chamado dinâmico. E vamos iniciar pelo modelo clássico ou neoclássico, que trata o crime como uma escolha racional. Tá? A origem do modelo clássico e neoclássico data do século XVIII, não é? Se atribui ao período do iluminismo na Europa, e as principais ideias do modelo clássico ou neoclássico é que o ser humano é racional e dotado de livre-arbítrio, e o crime nada mais, nada menos é uma escolha racional, ou seja, é uma escolha consciente do indivíduo, não é fruto de espíritos ou patologias, doenças, mas de um cálculo utilitarista, e esse elemento utilitarista ele é acrescentado por Jeremy Bentham, no sentido de que o indivíduo busca sempre maximizar o prazer, maximizar os benefícios, tá? E evitar a dor, evitar os custos. Então, o indivíduo age naturalmente para se beneficiar sempre, para ter a maior quantidade de benefícios possível, a maior quantidade de satisfação possível, tá? Pelo menor custo possível, pela menor dor possível. Tá? Isso faz parte da natureza do homem. E o crime nada mais é. Quando o crime traz mais benefícios, o indivíduo só pesa com os custos, com o risco, com a dor, e quando os benefícios são superiores, esse critério utilitarista entra em ação e ele opta pela prática do crime. Tá? Quando o benefício é superior, ele opta pelo crime. Quando o custo é superior, ele
prefere não praticar o crime. Essa é a ideia principal, tá, do modelo clássico. Tá? Como eu já falei, Molina acredita que são teorias situacionais, porque não buscam as raízes profundas do crime. Eu acabei de falar desse infrator motivado, né, que tenta sempre se beneficiar, tenta sempre satisfazer suas necessidades egoísticas, seus prazeres sob o menor custo possível. Só que essas teorias não vão a fundo nesse assunto, nesse tema. Por que determinados indivíduos fazem esse cálculo e optam pela prática criminosa e outros não? Diante de uma mesma situação, diante das mesmas condições situacionais, diante do mesmo ambiente. As teorias clássicas e neoclássicas não entram nesse tema de uma forma profunda, nas raízes profundas que motivam, que fazem nascer na mente do indivíduo aquela vontade de se beneficiar o máximo possível em qualquer situação. Tá? A finalidade principal do modelo clássico e neoclássico é fundamentar a resposta penal de uma forma racional e proporcional com base na responsabilidade individual. Então, o modelo clássico, e uma das obras que inauguram o modelo clássico é o do Delito e das Penas, de César Beccaria, e exatamente César Beccaria tenta trazer a racionalidade para a resposta penal no período em que as penas eram desproporcionais, praticadas às vezes sob o crivo, sobre o livre-arbítrio dos grandes monarcas, não é? Dos déspotas daquela época, do século XVII, do século XVIII, e o modelo clássico, e essa obra de César Beccaria vem chamar a atenção para essa racionalidade da resposta penal. Define uma pena proporcional ao mal cometido e tenta, inclusive, justificar, fundamentar, legitimar a aplicação dessa resposta penal, dessa pena, de uma forma proporcional ao mal que o infrator causou a outra pessoa. Tá? Então, como consequência lógica do modelo clássico, da ideia desse modelo clássico, o crime não é causado por pobreza, por traumas ou por impulsos. Tá? O crime é sempre uma decisão racional, como qualquer outra decisão cotidiana do indivíduo. Tá? E o agente só pesa ganhos e os riscos. Quando os ganhos são superiores aos riscos, ele opta pela prática do crime. Tá? Esse modelo clássico, né, desses autores, César de Beccaria, Jeremy Bentham, eles acabaram ultimamente, na atualidade, sendo refinados, tá, pelos chamados modelos neoclassicistas, tá, que foram incorporando elementos das ciências econômicas e técnicas quantitativas, que são chamadas econometria, que é a aplicação da matemática para estudar fenômenos econômicos e suas relações sociais, tá? Gerando três grandes vertentes modernas, que são vertentes neoclássicas. A teoria da opção econômica, que é chamada teoria neoclássica propriamente dita, ou neomodernismo, tá? A teoria das atividades rotineiras, ou também chamada teoria da oportunidade, e as teorias do meio ou entorno físico, também chamadas teorias espaciais. Iniciando pela teoria da opção econômica, que tem como principais autores Gary Becker, tá? Ele foi inclusive ganhador do Prêmio Nobel em Economia no ano de 1992, em razão desse artigo que ele publicou sobre essa teoria da opção econômica, entre as décadas de 60 e 70. E a ideia central da teoria da opção econômica, né, já um desdobramento do modelo clássico, é que o crime é uma escolha racional econômica. O indivíduo ele mede o custo e o benefício. E dentro desses benefícios não está incluído apenas o dinheiro, o lucro econômico com a prática do crime. Também se inclui o prestígio, o conforto, a convivência com os demais. Então, não só o dinheiro entra nessa conta. E entre os custos, também não entra nessa conta apenas as sanções formais, ou seja, a punição, a prisão, mas também se leva em consideração as perdas sociais, a desaprovação dos seus pares, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, da família, o medo de vingança da vítima ou dos seus familiares, o próprio sentimento de culpa. Todos esses elementos integram os custos que são sopesados pelo potencial infrator, tá? O infrator nessa teoria da opção econômica é um ser normal, não há diferença entre racionalidade entre quem delinque e quem não delinque, tá? E como política criminal, como
medida para combater o crime, se defende a dissuasão. O Estado deve aumentar o preço, tá, dos custos, ou seja, tornando a pena mais severa, certa, tá, e célere, e aumentar, inclusive, os riscos, né, do indivíduo ser pego, de ser responsabilizado com o aumento do policiamento, tornando o negócio criminal desvantajoso. Tá? Nesse cálculo, nessa escolha racional, quando o indivíduo analisa, tá? Ele olha, não vale a pena. Tá? Os custos são muito superiores aos benefícios, então eu não vou delinquir. A crítica que se faz a essa teoria da opção econômica é que nem todo crime seria racional. Por exemplo, os crimes passionais, em que o indivíduo está lá possesso, influenciado por uma violenta paixão, violenta emoção. Por exemplo, uma briga de trânsito, tá? Um indivíduo que é impulsivo, agressivo, violento, no momento em que ele está no meio daquela briga, ele não faria, segundo os críticos, tá? Ele não faria esse tipo de análise entre os custos e os benefícios, tá? E também outra crítica é que aumentar as penas, como defende a teoria da opção econômica, nem sempre tem esse poder dissuasório. Já a teoria das atividades rotineiras tem como principais autores Cohen e Felson, e é de data por volta de 1979. E a ideia central da teoria das atividades rotineiras é que o crime somente ocorre quando há convergência de três fatores no tempo e no espaço: um ofensor motivado, um alvo adequado, vulnerável, e a ausência de vigilância, ou seja, a ausência de guardião. Por isso eu trouxe, e é exatamente o que essa teoria defende, aqui uma imagem que ilustra essa teoria, que é exatamente o triângulo do crime, com três vértices: o infrator motivado, o alvo adequado e a ausência de guardião. Esses três elementos são necessários para que ocorra o comportamento delitivo, ou seja, o crime. Segundo essa teoria, segundo esses dois autores, a vida urbana, a moderna vida urbana, aumentou as oportunidades da prática do crime, ou seja, mais casas vazias durante o dia, porque as pessoas saem para trabalhar, mais saídas noturnas, mais bens de consumo expostos, relógio, carro, celular. E os contatos se tornaram mais anônimos e superficiais entre as pessoas que vivem dentro daquela comunidade, daquele bairro, daquele espaço territorial. E isso levou ao enfraquecimento do controle social informal. Portanto, graças a esses fatores, tá? Graças ao aumento de oportunidades e o enfraquecimento desse controle social informal, as taxas de criminalidade podem subir mesmo com a melhora de vida, em razão da mudança de rotina e do estilo de vida das pessoas, ou seja, menos contato, menos relações, mais casas vazias, mais saídas noturnas, mais bem expostos, tudo isso, essas atividades rotineiras da população, da vida moderna e urbana, tá, faz com que esses três elementos, ofensor motivado, o infrator motivado, que é o primeiro elemento, encontre alvos adequados e ausência de vigilância, e aí o crime ocorre. Tá? E o mérito dessa teoria é interessante observar que ela explica o aumento da criminalidade, inclusive nos períodos de bonança, de crescimento econômico, de melhores de índices, de indicadores sociais, ainda com período de mínimo desemprego, tá? Ainda no período de maior crescimento econômico, de melhor distribuição de renda e de melhores de todos os indicadores sociais, a gente observa um aumento da criminalidade. Inclusive, houve um aumento da criminalidade durante após a Segunda Guerra Mundial na Europa, em países do mesmo entorno sociocultural, apesar da melhoria generalizada das condições de vida. E é aí que essa teoria das atividades rotineiras entra em ação. Ela diz, olha, a chave não é a pobreza, não é a desigualdade, mas é a oportunidade de praticar crimes. Esse infrator motivado, ele vai existir em qualquer período da história, em qualquer período socioeconômico, independentemente de qualquer indicador social. O que vai mudar é a oportunidade dele praticar crime. As taxas de criminalidade vão aumentar se ele tiver mais oportunidades e vão diminuir se ele tiver menos oportunidades, independentemente de qualquer outro fator. Então, como consequência prática dessa teoria, se defende a prevenção situacional.
deve-se atacar exatamente as oportunidades, esses dois vértices do triângulo do crime, o alvo e o guardião, diminuindo, não é, a exposição dos alvos e aumentando os guardiões, tal pela o aumento do esforço, a criação de barreiras físicas, não é, pelo Estado, pelas pessoas, para dificultar o acesso ao alvo, não é, ao bem jurídico pretendido, aumentar o risco, não é, do infrator ser prego, ou seja, aumento da vigilância, tá, e diminuição das recompensas, como por exemplo, marcação de bens, você colocar o nome num bem, ou você colocar um rastreador numa mala, ou você no furto de caixa eletrônico, hoje em dia aquela nota, aquela cédula que sai uma tinta automaticamente quando o caixa eletrônico explode, é danificado. Tudo isso diminui as possibilidades de recompensa do infrator. Também o bloqueio dos sistemas, enfim, medidas voltadas a prevenir, a impedir que esses três elementos do triângulo do crime convirjam para a prática de um determinado delito em determinada situação específica, tá? As críticas que se fazem à teoria das atividades rotineiras é porque ela não explica por que alguém vira criminoso. É aquela velha questão que eu já falei de Molina, quando fala que esse modelo clássico e neoclássico, ele parte da existência de um infrator que já está motivado. Né? Ela fala, ó, esse infrator motivado, ele sai todo dia de casa, independentemente do período socioeconômico, do país onde se encontra, do local onde se encontre. Se ele encontrar um alvo fácil e sem vigilância, ele vai furtar, ele vai roubar, se for um agressor sexual, ele vai praticar um crime sexual. Mas e por que esse indivíduo sai de casa disposto a praticar um crime? Disposto a praticar um crime patrimonial, disposto a praticar um crime sexual, disposto a praticar um crime contra a vida? Essa teoria não explica, tá? Ela é uma teoria situacional, que analisa a situação, tá, o entorno do indivíduo e quando ele resolve aproveitar as oportunidades para praticar o crime. Ele foca mais na oportunidade, né, e no comportamento da vítima do que nas motivações intrínsecas, né, internas do infrator. São as críticas que se fazem a essa teoria das atividades rotineiras. E por fim, dentro ainda do modelo que se chama neoclássico, temos as teorias do entorno físico, do meio, ou também chamadas teorias espaciais, cuja ideia central é que certos lugares facilitam o crime e o espaço físico, portanto, tem características criminógenas. Exemplo: ruas escuras, abandono do município, da prefeitura e das pessoas e pouco policiamento, mais crimes. O autor-chave dessas teorias se chama Oscar Neumann, né? E ele apresenta inclusive o conceito de defensive space, né? Espaço defensável. O que é isso? É que a prevenção do delito deve se dar por meio do desenho arquitetônico, urbanístico e ambiental, por meio da delimitação de espaços públicos, privados, semi-privados, aumento da visibilidade, iluminação, por exemplo, monitoramento, controle de acesso de entrada e saída, noção de territorialidade e colocação de barreiras para o acesso de terceiros estranhos àquele determinado território, e defende ainda também o reforço do controle social informal, ou seja, a própria comunidade, a própria vizinhança participando dessa prevenção, não é? Que eles têm também meios de observar a movimentação dentro daquele espaço territorial. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui no reforço desse controle. Os estabelecimentos em que as câmeras de segurança são compartilhadas em todos os espaços, inclusive pelos próprios clientes do estabelecimento ou pelos próprios hóspedes de um hotel, em que eles têm um canal em que eles acessam as câmeras de vigilância do estabelecimento ou do hotel onde eles se encontram. Isso é um reforço do controle social informal, ou seja, a própria comunidade, a própria vizinhança, as próprias pessoas que frequentam aquele ambiente participam do reforço da segurança. Tá? As teorias do meio do entorno físico também apresentam um conceito muito importante, especialmente para as carreiras policiais, que é o conceito de hotspots ou pontos quentes. E a ideia central, como marca aqui essa imagem, é que o crime se concentra em locais específicos e não é distribuído igualmente. Por exemplo, 3% das ruas de determinada cidade podem concentrar 50% dos crimes de toda a região.
Então, baseado nesse conceito de hotspots como política criminal, como aplicação prática, né, desse conhecimento, se defende o policiamento racional, orientado por inteligência geográfica, em vez da patrulha aleatória. Ou seja, a polícia, especialmente a polícia militar, deve se focar nos pontos quentes identificados estatisticamente. Essa é a noção de hotspots ou pontos quentes. Então, em síntese, pessoal, o modelo clássico ou neoclássico entende o crime como escolha racional, sustentando uma resposta penal proporcional baseada na responsabilidade individual. As subteorias modernas do modelo clássico deslocam ou focam para o cálculo do custo e benefício, ou seja, a teoria econômica do crime de Gary Becker, tá? O prêmio Nobel, tá? Ele analisa os custos ou benefícios e foca isso, implementa técnicas quantitativas, aplica as ciências econômicas para provar, né, para subsidiar, reforçar empiricamente essa teoria. Tá? A teoria das oportunidades, que foca no elemento oportunidade e rotina, tá? E defende a prevenção situacional, né? Quebrar aquele triângulo, né? Aumentando a presença de guardiões e a exposição dos alvos. Tá? E temos também a teoria as teorias espaciais que focam no desenho urbano e na concentração espacial do crime, que são traduzidos pelas expressões defensive space, espaço defensável, e hot spots. Agora, uma questão sobre esse assunto. Agora, o ano passado, em 2025, na prova de delegado do estado do Ceará, tá? A organizadora foi a Sebrasp. A escola clássica da criminologia, letra A, sustentou que a finalidade principal da prevenção especial da pena é atuar como instrumento de defesa social. Não, essa questão está errada. A escola clássica não diz que a finalidade principal da prevenção especial é atuar como instrumento de defesa social. Tá? Ela defende a dissuasão por meio da certeza da pena, pela severidade, pela certeza e pela celeridade, tá? Como fator de dissuasão e também como retribuição. Tá? Os modelos clássicos e neoclássicos fundamentam, né, a pena numa espécie de responsabilidade moral que o indivíduo tem pelas suas escolhas e também focam na dissuasão, né? Aumentar as penas, aumentar os riscos para inibir aquele comportamento criminoso. Não tem nada a ver com atuar a pena como defesa social, como está escrito aqui nessa questão. Tá? Letra B. Representou o nascimento da criminologia científica a partir da publicação da obra dos delitos e das penas de César Beccaria. Olha, a escola clássica da criminologia não representou o nascimento da criminologia científica. Foi a escola positiva que representou o nascimento da criminologia científica. Tá? Realmente, a obra dos delitos e das penas de César Beccaria é o exemplo citado que representa a escola clássica da criminologia, mas a escola clássica é marcada no tempo pela era pré-científica da criminologia e não era científica, que se foi inaugurada com a escola positivista e o método científico. Letra C. Centralizou seus estudos na figura do delinquente e fundamentou a responsabilidade penal na teoria determinista. Não. Isso aí é a escola positiva, né, pessoal? A escola positivista que centralizou seus estudos na figura do delinquente e fundamentou a responsabilidade penal na teoria determinista. Letra D. Fundamentou a responsabilidade penal no livre-arbítrio e na autodeterminação do indivíduo. Exatamente. A escola clássica fundamentou a responsabilidade penal no livre-arbítrio e na autodeterminação do indivíduo. Então, letra D é a correta. Letra E. Buscou explicar cientificamente as causas do delito a partir do método empírico indutivo. Não. Quem buscou explicar cientificamente as causas do delito, né, que inaugura a era científica da criminologia a partir do método empírico dedutivo, é a escola positivista. Então, a letra D é a letra correta que apresenta a característica correta da escola clássica da criminologia. Então vamos dar início agora aos estudos dos modelos positivistas e neopositivistas, tá? Que marca o nascimento da criminologia científica. E é importante a gente observar que esses modelos científicos positivistas e neopositivistas, eles são agrupados de acordo com um fator preponderante que desencadearia o comportamento delitivo. Então existem as vertentes biológicas,
não é? Que entendem que a conduta delitiva é consequência de alguma patologia, disfunção ou transtorno orgânico, tá? As vertentes psicológicas, que buscam a explicação do comportamento delitivo no mundo anímico do homem, dos seus processos psíquicos, e, por fim, as vertentes sociológicas, que explicam o comportamento criminoso a partir de fatores sociais, culturais e estruturais. Partem do princípio de que o crime não pode ser entendido isoladamente como um comportamento individual. Vocês percebam que as vertentes biológicas e psicológicas têm as características individuais, ou seja, um indivíduo como vetor central para explicar o comportamento delitivo. Já as vertentes sociológicas têm o vetor social, ou seja, a sociedade, tá? O defeito, as estruturas sociais defeituosas é que gerariam esse comportamento criminoso, tá? Enquanto essas duas vertentes aqui focam no indivíduo. No Brasil, as vertentes sociológicas são bem mais difundidas, bem mais cobradas em concurso, o que a gente não sente tanto na bibliografia da criminologia europeia, tá? Que tentam, que abordam de uma forma praticamente um pouco mais equilibrada do que no Brasil. Mas no Brasil, o foco são nas teorias, nas vertentes sociológicas, tá bem? Então, uma questão sobre esse assunto, cobrada pela banca Sebrasp, na prova delegada da Polícia Federal do ano 2013, o positivismo criminológico caracteriza-se, entre outros aspectos, pela negação do livre-arbítrio, correto, pela crença no determinismo, correto, pela adoção do método empírico indutivo, correto, ou indutivo experimental, também apresentado como indutivo quantitativo, são sinônimos aqui que ele trouxe, tá? Embasado na observação dos fatos e dos dados, correto, independentemente do conteúdo antropológico, psicológico ou sociológico, correto, porque exatamente o positivismo criminológico abrange teorias antropológicas, teorias psicológicas, as teorias sociológicas, elas são todas abarcadas pelo positivismo criminológico, então está correta essa afirmação, bem como também a neutralidade axiológica da ciência. A gente viu no início da nossa revisão, não é, que é exatamente a criminologia como ciência visa evitar subjetivismos, visa evitar contaminações ideológicas, impressões pessoais do cientista, do estudioso, do examinador. Exatamente se exigindo essa neutralidade, não é? Dando ênfase a essa neutralidade valorativa da ciência. O cientista, ele analisa os fatos, tá? Sem valorá-los. Tá? Isso que se chama a neutralidade axiológica da ciência. Então, essa afirmação está correta. Então, dando seguimento ao estudo dos modelos positivistas, tá? O nascimento da criminologia na sua era científica se deu no final do século XIX, tá? Com a escola positiva, que promoveu essa ruptura com a escola clássica, negando, tá, o paradigma do livre-arbítrio defendido pela escola clássica, tá? A escola positiva foi marcada pela introdução do método empírico-indutivo no estudo do crime, tá? Por isso que se diz que se inaugurou a época científica da criminologia, que se baseia não na dedução, não em abstrações, mas na observação sistemática da realidade e na experimentação. A escola positiva também teve foco no estudo dos fatores biológicos, psicológicos e sociais para compreender o crime, tá? E uma abordagem interdisciplinar, integrando diversas áreas de conhecimento para uma compreensão completa do comportamento criminoso. A escola positiva, como regra, também defendia que as penas deveriam ser ajustadas à periculosidade do criminoso e não apenas em relação à gravidade do crime, tá? Isso entra em contraste, entra em oposição com o que defendia a escola clássica, que focava na dissuasão e na retribuição. Porque exatamente a escola positiva defendia que o criminoso não é determinado por essas condições, por esses fatores biológicos, psicológicos e sociais, e que a pena deveria se ajustar a esses fatores. Então, quanto mais ela apresenta a escola positiva esse conceito de periculosidade, já que haveria indivíduos perigosos, determinados, não é,
mecanicamente, automaticamente a praticar um crime em razão desses fatores e eles deveriam ser, portanto, impedidos de praticar esse crime com fundamento na necessidade de proteção da sociedade, de defesa social. Então, por isso que se diz que para a escola positiva, a legitimidade da pena, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, por exemplo, se tem legitimidade com base na defesa social, na necessidade de defender a sociedade e não de retribuir, não é, o comportamento, não de aplicar o castigo, até porque aquele criminoso ele praticamente não teve escolha, tá? Ele agiu de forma determinada por esses fatores. Então, a escola positiva defende essa questão de apenas ser ajustada no conceito de periculosidade do criminoso, tá? E não como castigo e não como retribuição. Tá? E atualmente o positivismo criminológico é mais complexo e menos determinista, incorporando métodos estatísticos. O que quer dizer isso? É que antes o positivismo criminológico pretendia ser mais determinista. Por exemplo, querer atribuir um fator biológico ao crime, uma relação de causalidade direta entre um fator psicológico, por exemplo, uma patologia mental, e o crime, entre um fator social e um crime. Hoje em dia, as teorias, né, da escola positiva, dos modelos positivistas e neopositivistas, são menos deterministas, incluem métodos estatísticos e elas buscam mais correlações, aproximações, né, indicativos e não teorias fechadas, não é, a respeito do que desencadearia um comportamento criminoso, tá? Os principais representantes da escola positiva, né, no final do século XIX, são exatamente os integrantes da escola positiva italiana, tá? Que essa escola positiva italiana, a primeira fase dela, os principais representantes são Cesare Lombroso, lançamento da obra O Homem Delinquente, em 1876, Rafael Garofalo, tá? E Enrico Ferri, a tríade principal da escola positiva italiana. São considerados os principais representantes da escola positiva e do nascimento da criminologia em sua era científica. Temos aqui uma questão, no ano passado, 2025, Sebrasp, prova do delegado do estado do Ceará, um dos expoentes da escola positivista da criminologia, César Lombroso, letra A, defendia o determinismo social, apontando fatores antropológicos, sociais e físicos como as causas do delito. Veja bem, Lombroso não defendia o determinismo social. Ele defendia, não é, com a sua tese do criminoso nato, o determinismo biológico, o antropológico, né, dos criminosos que já nasciam criminosos, né, em razão de sua constituição física. Não é? Então, quando essa questão fala em determinismo social, apontando fatores sociais como as causas do delito, ele não está falando de Lombroso, ele, portanto, está errado essa assertiva. Classificava os delitos em legais e naturais. Olha, na nossa revisão, a gente não vai tratar das classificações dos delitos segundo os vários autores, tá? Porque não há previsão expressa no edital. Recomendo que no futuro, se vocês puderem, deem uma revisada nessa classificação. O edital não cobra expressamente, mas muitas vezes essa classificação está já abrangida nos próprios modelos explicativos do delito. Não há como assegurar para vocês, né, que não vai cair na prova, mas essa classificação B está errada porque Lombroso não classificava os delitos em legais e naturais. Tá? A classificação dela é um pouco mais ampla. Letra C. Desenvolver uma tipologia penal baseada nos conceitos de dolo e culpa, com foco no fato jurídico. Isso não tem nada a ver com Lombroso, isso remete mais ao conceito jurídico formal do direito penal, ao estudo do crime como ente jurídico da escola clássica, tá? Não tem nada a ver com Lombroso. Adotou o método empírico indutivo em suas investigações, sendo essa sua principal contribuição para a criminologia. Está certo? Foi Lombroso, não que um dos primeiros a utilizar o método empírico indutivo nas suas investigações, com as medições dos corpos, né, de ex-presidiários, de presidiários, né? E essa foi a sua principal contribuição para a criminologia. Por que se diz que foi a principal contribuição de Lombroso para a criminologia? É porque
O legado de Lombroso está exatamente na observação, na utilização do método científico, que é a observação, a experimentação, tá? Esse método empírico indutivo, com base na observação da realidade, ao contrário do método dedutivo, lógico, abstrato, formal, que era adotado na fase pré-científica da criminologia. Então esse realmente foi o principal legado de Lombroso, até porque suas teorias elas acabaram sendo rechaçadas, não é? Elas acabaram sendo não foram confirmadas pelos criminólogos que vieram posteriormente, tá? Letra E, defendia o livre-arbítrio como fundamento da imputabilidade penal. Não, quem defende o livre-arbítrio como fundamento da imputabilidade penal é a escola clássica, tá bem? Então, letra D é a letra correta. Então, vamos dar início agora ao estudo das teorias biológicas. A gente já mencionou que esse assunto ele não consta expressamente, né, do tal, mas as teorias biológicas estão dentro do tema, né, são abrangidas pelo tema métodos teóricos explicativos do delito. Então, a gente vai tratar, ainda que rapidamente, desses modelos que explicam o comportamento criminoso com base em fatores biológicos, tá? Fatores incluem a genética, características físicas e funcionamento cerebral. Essas teorias biológicas, tá, partem do princípio de que certas características inatas podem predispor ao crime. Então, o que é que digo as principais características das teorias ou enfoques biológicos, tá? Eles fazem uma ruptura com a escola clássica, porque para esse modelo o crime não é uma escolha livre, mas um resultado de uma patologia, disfunção ou característica orgânica, tá? Eles partem do princípio da diversidade, ou seja, o criminoso seria biologicamente diferente do cidadão comum, do cidadão ordeiro que obedece às leis, tá? Ou seja, essa diversidade do princípio da diversidade do criminoso se opõe ao princípio da normalidade do criminoso. Enquanto para a escola clássica, o indivíduo normal, o indivíduo que segue as leis, né, e o criminoso seriam iguais, seriam ambos normais, que haveria era apenas um critério de escolha, para os enfoques biológicos eles seriam diferentes, seriam biologicamente diferentes, tá? E como consequência, não é, desses enfoques, dessas teorias biológicas, se o crime é uma doença ou uma falha biológica, a resposta estatal deve ser o tratamento ou a neutralização e não apenas a punição moral. Ou seja, se o indivíduo é biologicamente motivado a praticar um crime, né, sai de cena o livre-arbítrio, tá? Entra em cena um certo determinismo, né? Uma causa, uma determinação natural, tá? E aquele fundamento da pena de natureza moral perde a força, tá? Se dá ênfase, então, no tratamento ou na neutralização, tá? Para proteger a sociedade, tá? O fundamento da pena seria realmente a proteção da sociedade e não punir, né, o indivíduo com base numa responsabilidade moral. O contraste pode ser traduzido pela seguinte afirmação: para os clássicos, o indivíduo criminoso, eu escolho roubar. Para as teorias biológicas, os enfoques biológicos, meu corpo, meu cérebro me impulsionam a roubar, me levam a praticar um crime, tá? E é sempre bom registrar que essa questão do determinismo biológico, porque em suas versões mais radicais, para as teorias biológicas mais radicais, o crime seria uma consequência inevitável traçado pela carga genética ou pelo corpo, tá? Hoje em dia essas teorias radicais são tratadas com cautela metodológica, tá? Especialmente quando faz esse tipo de inferência, uma relação de causalidade direta entre biologia e crime. Determinado indivíduo com determinada constituição biológica, com determinado funcionamento orgânico, necessariamente será um criminoso, necessariamente praticará um crime. Isso esse determinismo biológico é tratado hoje em dia com extrema cautela. As principais orientações biológicas, eu não vou tratar de todas, eu trouxe aqui só as principais, trazidas na bibliografia aqui que eu me baseei para apresentar para vocês, tá? Vou só dar uma lida rápida, isso aqui não é o foco de nossa revisão. Antropologia criminal. Trata-se da investigação sobre a existência de um tipo humano inferior, degenerado ou hiperevolutivo, com forte carga hereditária. A antropologia criminal é uma herança dos estudos de César Lombroso. Biotipologia criminal é a ciência que correlaciona a constituição física do indivíduo, ou seja, o formato do corpo, o somotipo,
com o temperamento e a sua personalidade. Ou seja, é uma correlação entre constituição orgânica, constituição física, entre seu funcionamento orgânico e determinadas características mentais do indivíduo, uma personalidade agressiva, uma personalidade voltada para o crime, um indivíduo que é violento, essa associação em determinados tipos físicos e determinadas personalidades. Endocrinologia, que é o estudo da influência das disfunções das glândulas de secreção interna no comportamento e hormônios no comportamento humano. Genética criminal, que investiga se a tendência para o crime é transmitida de pai para filho através dos genes. Busca identificar se existe uma carga hereditária que predispõe o indivíduo ao comportamento antissocial. A neurofisiologia, que é o estudo do funcionamento do sistema nervoso central e das ondas cerebrais, e a relação entre esse funcionamento do sistema nervoso central e o comportamento humano, incluindo o comportamento delitivo. E a bioquímica, que se trata da investigação de como o equilíbrio químico, vitaminas, açúcares, toxinas, metais pesados no corpo, influencia o comportamento humano. E passando agora para as teorias ou enfoques psicológicos que explicam o crime por processos mentais e traços de personalidade. Qual é a ideia central desses enfoques? Eles buscam explicar o comportamento criminoso a partir de processos psíquicos, dividindo-se entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Trabalhando inicialmente com a psiquiatria e a especialidade médica que estuda essas doenças mentais, a psicopatologia. A psiquiatria busca correlacionar doenças mentais com a prática de crimes. Inicialmente, o delinquente já foi visto como endemoniado. Depois, se passou a entender que era portador de uma loucura moral, hereditária, transmitida pelos genes, através da carga hereditária. E, por fim, mais atualmente, se entende que alguns indivíduos portadores de determinadas patologias têm uma determinada personalidade criminal. Tá? A premissa central da psiquiatria é no sentido de que o crime seria algo anormal. O delinquente é uma pessoa diferente dos demais por sofrer de alguma enfermidade, de alguma patologia mental. O foco do estudo da psicopatologia é investigar determinadas doenças mentais, como a esquizofrenia, a paranoia, os transtornos parafílicos, as psicopatias, que são aquelas pessoas que não têm qualquer tipo de remorso, de sentimento de culpa ou laço de lealdade com ninguém, só pensam em si, não é? As neuroses e a dependência química na etiologia, ou seja, nas origens do comportamento delitivo. Há uma crítica aqui no Brasil em relação a esse enfoque, ao enfoque da psiquiatria, da psicopatologia, e consta na obra de Mariana Barros Barreiras, não é? A menção a essa autora, Tayara Castelo Branco, que ela cria essa expressão direito penal do tratamento, ela menciona essa expressão direito penal do tratamento em tom crítico, porque diz que ele substitui o direito penal do fato, ou seja, punição pelo que o indivíduo fez, pelo direito penal do autor, ou seja, punição pelo que o indivíduo é ou pela sua periculosidade presumida. Ela critica o uso das medidas de segurança, as consequências desse direito penal de tratamento, que seria o uso de medidas de segurança, para supostamente afetar especialmente classes marginalizadas, que podem, portanto, ser submetidas a penas perpétuas sob pretexto de cura. Como sempre, meus alunos, vocês já devem ter percebido que no Brasil a influência, não é, das teorias críticas, inclusive de raízes marxistas, é muito forte. Então, tudo, todas as teorias praticamente são criticadas, aquelas que têm a individualidade, as características individuais, sejam biológicas ou psicológicas, como vetor para a prática da criminalidade, são sempre bem criticados pelos seguidores dessas correntes, dessas teorias críticas marxistas, que sempre mencionam essa questão da seletividade do direito penal pelas classes marginalizadas, tá? Então,
A crítica que essa autora faz é que a periculosidade é um conceito sem base científica sólida e serviria como uma ferramenta de neutralização e exclusão social. Eu não vou me alongar sobre esse tema, mas para quem se interessa por criminologia, o conceito de periculosidade, no caso, o estudo das psicopatologias, ele é muito avançado na Europa também. Existem, inclusive, exames criminológicos que medem o grau de risco, o grau de periculosidade e até uma certa um prognóstico de reincidência. E esses exames criminológicos, esse tipo de conhecimento científico é validado pelas maiores universidades do mundo, no Canadá, nos países nórdicos, na Alemanha, no Reino Unido, pela Universidade de Oxford. Existem diversos estudos científicos que validam sim esses exames de periculosidade. No entanto, eles são bastante criticados, especialmente pelos teóricos críticos, né, que a gente vai ver um pouco mais adiante quem são eles, e essa questão da seletividade. Tudo seria voltado para selecionar e excluir determinadas populações, determinados grupos sociais marginalizados pelo sistema capitalista, tá bem? Mas quem se interessar pelo tema, eu recomendo que estude mais sobre os exames criminológicos, né, sobre a perspectiva do direito comparado. Além da psiquiatria, temos a psicologia, que estuda os processos mentais e os comportamentos através de diferentes enfoques. Um dos enfoques mencionados pela doutrina brasileira é a fenomenologia, que é um método que busca entender como o indivíduo percebe a si mesmo e ao mundo. Esse método foca na descrição detalhada do crime e na criação de tipologias de autores. Tá? Além da fenomenologia, existe também o behaviorismo, ou teoria do comportamento, que, liderado por autores como Watson e Skinner, é uma corrente da psicologia que estuda o ser humano como um animal autômato, focando exclusivamente em comportamentos observáveis e mensuráveis, em vez de processos internos subjetivos. Um dos pontos, uma das ideias dessa teoria do comportamento é a fórmula estímulo-resposta, que baseia-se na premissa de que toda conduta humana é resposta de um estímulo. E sendo assim, se toda conduta humana é apenas a resposta a um estímulo anterior, é possível condicionar, não é, essa resposta, o comportamento humano, é possível prever e controlar essas ações humanas por meio do condicionamento. Como é que se condiciona como é que se promove esse condicionamento do comportamento humano? No campo criminal, essa teoria busca extinguir comportamentos não saudáveis e reforçar condutas produtivas através de mecanismos de premiação ou punição. Não é? Reagiu, foi estimulado e reagiu de maneira ok, de acordo com as normas, premiação. Reagiu indevidamente, de acordo com violando as normas, punição, tá? Um exemplo didático que pode ser utilizado como analogia, o rato em laboratório que aperta a alavanca e recebe comida, reforço. Ele passará a apertar a alavanca sempre. Na prisão, técnicas de modificação do comportamento, como choques ou drogas, foram aplicadas nesse caso, né, para presos de forma a funcionar como uma punição e assim condicionar os seus comportamentos. Mas esse tipo de aplicação prática foi muito criticada como sendo um psicogenocídio, ou seja, a morte mental, o assassinato da personalidade do indivíduo, né, do seu eu. Tá? E existe uma forte crítica a esse método por apresentar uma visão determinista que ignora o livre-arbítrio e pode comprometer a dignidade da pessoa humana ao tratar o indivíduo como um objeto de laboratório. Ainda dentro dos enfoques psicológicos, temos a teoria da aprendizagem social, da autoria de Albert Bandura. Ele defende que o comportamento humano é aprendido por observação e imitação de modelos, sem necessidade de reforço direto. A psicologia apresenta ainda fatores psicológicos criminógenos. O que é isso? Ao invés de focar apenas em grandes teorias, ela lista uma série de traços de personalidade ou estados mentais que geram ou facilitam a conduta criminosa. E temos aqui uma série de exemplos
desses fatores ou estados mentais ou traços de personalidade que podem desencadear ou facilitar a prática criminosa. Mimetismo, imitar comportamentos de criminosos que o indivíduo admira. Ambição acentuada, a busca pelo lucro fácil e imediato, acima de tudo. A bulomania, ter um ego fraco e ser facilmente influenciável por outros. O famoso Maria vai com as outras. Insensibilidade moral, aquela pessoa que apresenta um egoísmo extremo e total ausência de compaixão ou remorso pelas vítimas. Né? É um traço da personalidade muito característico dos psicopatas. Né? Necessidade de status, cometer crimes para ganhar destaque, poder ou ser aceito em determinados grupos. Ou rebeldia, um espírito nato de oposição a regras e autoridades. Em resumo, né, esses traços são as ferramentas internas ou defeitos de caráter que as teorias psicológicas utilizam para explicar por que uma determinada pessoa escolhe o crime em vez de uma conduta socialmente aceita. Outro dos enfoques psicológicos é a psicanálise, que é baseada na estrutura psicodinâmica de Freud. Freud apresenta um conceito, né, de instâncias mentais, que seriam três. O id, que são os impulsos primitivos inatos, o ego, que, significa, que abrange o equilíbrio, a busca de satisfazer o id dentro da realidade, e o superego, os valores morais e regras sociais que são interiorizadas. Então, o comportamento delitivo seria o resultado de um superego fraco, uma falha na interiorização de normas ou de um sentimento de culpa derivado do complexo de Édipo, onde o indivíduo delinque para ser punido e aliviar a angústia, ou seja, ele delinque porque ele quer ser punido e é a punição que alivia a angústia dele. É um conceito interessante, não é mais muito aceito hoje em dia pela criminologia atual, mas é um conceito interessante esse para efeito de registro aqui mencionar, tá? Esse complexo de Édipo e essa necessidade de um indivíduo delinquir para ser punido e aliviar a angústia. E por fim temos o conceito de criminologia clínica. O que é a criminologia clínica? Ela é também chamada de microcriminologia e foca na aplicação prática dos conhecimentos produzidos pela psiquiatria ou pela psicologia para compreender a mente e os processos mentais do preso e definir táticas de intervenção nele de forma a evitar a reincidência. Então, a criminologia clínica nada mais é do que a aplicação do conhecimento da psicologia, da psiquiatria, para entender os processos mentais daquele criminoso, não é? Daquele condenado, e tentar criar programas de intervenção, de tratamento, voltados a fazer com que ele não delinqua novamente.